Nos dias de hoje, a internet é fundamental para o nosso cotidiano, seja para enviar mensagens, fazer uma compra online ou acessar um vídeo em qualquer dispositivo. Esses dados viajam muito rápido entre diferentes locais no mundo. É exatamente o funcionamento desse sistema que vamos desvendar juntos nesta disciplina. Você vai aprender o que são redes de computadores e como elas funcionam. Vamos explorar desde os conceitos básicos, como a organização das redes e seus modelos, até tópicos mais avançados, como camadas de aplicação e transporte, protocolos, roteamento e segurança. A internet e as redes são a espinha dorsal do mundo moderno. Seja para suportar sistemas financeiros, serviços de streaming ou até dispositivos inteligentes, compreender esses fundamentos permitirá que você atue em áreas estratégicas da tecnologia. As aplicações são inúmeras. Com esse conhecimento, você poderá trabalhar em projetos de infraestrutura de redes, segurança cibernética, administração de sistemas, ou até mesmo criar soluções inovadoras para empresas e organizações que dependem da conectividade digital. Agora que você conhece o propósito desta disciplina, te convido a embarcar nesse aprendizado. Ao final do curso, você estará preparado para compreender e atuar em um dos campos mais dinâmicos e indispensáveis da tecnologia. Aproveite cada conteúdo e, principalmente, mantenha a curiosidade e o pensamento crítico. Você está iniciando um passo importante rumo ao futuro da tecnologia. Segurança da informação é um assunto que nunca teve tão em voga como atualmente. Assim como a nossa dependência das redes de computadores. Então, não tem como não dizer a importância de você estudar sobre segurança e gerência para garantir que as informações, os dados, eles sejam trocados de forma segura e que estejam sempre funcionando. Então, eu queria convidar vocês a estudar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. E isso você vai ver nesse estudo, nesse material, onde inicialmente você vai entender sobre os riscos que existem na parte de redes de computadores, riscos de segurança nas redes de computadores. E aí quando você fala em riscos, obviamente você tem que entender as definições, porque a gente ouve vários nomes, ameaças, ataques, passivo, ativo, tipo de ataque passivo, tipo de ataque ativo, man in the middle, vários nomes que aparecem e você tem que entender. Né? Então, para isso, nesse material, você vai entender sobre esses conceitos, sobre essas definições. Como é que se classificam, né, as ameaças, os riscos, os ataques, os tipos de ataques que existem, como é que o ataque é executado? De uma forma geral, né, obviamente que cada ataque tem sua peculiaridade, mas existem algumas etapas que elas normalmente são executadas. Então tem lá, o que eu vou fazer? Vou fazer uma varredura, vou fazer uma infiltração, vou criar lá uma arma. Então todos esses conceitos estão relacionados às etapas de um ataque. É onde aqui a gente vai conseguir entender a estrutura de como é que isso aí funciona, de como é que você passa em cada uma dessas etapas. E obviamente que num aprofundamento maior, no estudo, mais lá na frente, você vai entender melhor cada ataque. Aqui o objetivo é você entender de uma forma geral quais são essas etapas. E obviamente que uma coisa que você precisa entender, você é profissional, né, de TI, profissional de segurança, profissional de redes, você precisa saber quais são os recursos que a gente tem para nos protegermos dessas ameaças, desses ataques. E aí, quando a gente fala disso, a gente pode classificar em duas principais áreas, a chamada segurança física e a segurança lógica. Segurança física, o nome já meio que já diz, né, a parte física, né, do ambiente. Então você vai pensar em paredes, muros, proteção contra incêndio, entre outras coisas, e a famosa segurança lógica. E aí quando você fala de segurança lógica, você vai estar falando ali de criptografia, de firewall, de detecção de intruso, de VPN, entre outras coisas. Então aqui, o que você vai fazer? Você vai se aprofundar, entrar entendendo o que é cada um desses elementos. A ideia geral é você conhecer, saber para que cada um deles se aplica. E aqui você vai conseguir obter esse conhecimento. Então a gente consegue ver que na parte de segurança, a gente conseguiu entender as definições, né, os conceitos, quais são os tipos de ataque e como é que eles são estruturados. E do lado da defesa, né,
quais são os recursos que a gente tem para trabalhar com a parte de segurança física e segurança lógica. Então, a gente colocou ali o lado da segurança. E existe um segundo lado, que é o lado da parte de gerência da rede. E, obviamente, que ela é importante para você saber o que está acontecendo com a sua rede. Ela é importante tanto pelo lado também da segurança, né? Porque se você não sabe o que acontece na sua rede, é difícil de você garantir segurança, mas também vem na questão de disponibilidade, né? Imagina, hoje, né, a gente depende muito de aplicativos de mensagem, né, de trocar mensagens. Imagina quando para. Com certeza, vários de vocês já passaram pela situação, porque em vários momentos lá tivemos aplicativos bloqueados. E aí não fica um problema sério de comunicação? As empresas não sofrem pela paralisação do serviço? Imagina o prejuízo daquelas empresas, daquelas pessoas que trabalham com esses aplicativos e não puderam fazer negócio. Então, por isso, a importância que tem a área de gerência, para que você possa saber exatamente como está o comportamento da sua rede e poder fazer algum tipo de ação. E o ISO, que é um órgão de padronização, criou lá a arquitetura de gerenciamento OSI. E nessa arquitetura de gerenciamento OSI, ele criou várias gerências, né? E aí nessa gerência você tem lá a parte de detecção e correção de falhas, configuração e operação, confiabilidade e faturamento, desempenho e otimização, segurança e proteção. Então são essas 5 áreas definidas pela arquitetura de gerenciamento OSI e que você vai ver nesse material para entender cada uma delas. E obviamente que dependendo da sua necessidade, você como, por exemplo, um gerente de rede, um administrador de TI, vai definir qual dessas áreas de gerência são as mais relevantes para você e encontrar soluções para que você consiga extrair essa informação e poder, obviamente, controlar a sua rede. E depois de vocês entenderem essas áreas de gerência, vocês vão entender como é que é a arquitetura geral de gerenciamento de rede. Quais são os 4 elementos ali principais que você trabalha para poder estruturar, monitorar, controlar esses dispositivos. Vai estar lá o agente, o gerente, o dispositivo gerenciado, o protocolo, a base de informações gerenciadas, todos os elementos que vão permitir essa comunicação. E, obviamente, que quando a gente vai falar assim, né, gerência de redes, você vai pensar que quem vai trabalhar com isso é o cara da gerência, mas você também que trabalha com desenvolvimento precisa saber como é que a sua rede comporta, como é que é o padrão de funcionamento da rede do seu cliente para que você possa entregar uma aplicação. Será que ela funciona de acordo com o que você vai desenvolver? A solução que você está utilizando atende à necessidade dele? A rede dele suporta aquele tipo de aplicação? Você, desenvolvedor, vai pensar o seguinte, bom, quais são os riscos que minha aplicação tem? Eu estou preocupado com esses tipos de risco? Será que esse meu cliente ele tem um sistema de segurança lógica adequado? Né? Então, vejam que a gente inicialmente pensa no cara da rede, mas desenvolvimento está lá. Defesa cibernética, trabalho com defesa cibernética, obviamente que não tem nem o que discutir esse assunto, a relevância desse assunto, para vocês começarem a navegar nesse mundo. Mas volto a falar, desenvolvimento, o cara de gestão, que ele tem que trabalhar com esses indicadores, gerência, gestão, gerência está lá totalmente relacionado, gerar indicadores. Então vejam a relevância desse assunto para as diversas áreas que você venha a trabalhar. Seja trabalhando diretamente, né, com o assunto, como, obviamente, pessoal de gestão, de rede, de segurança, como de forma, como meio ali, como complementar para o cara que vai trabalhar com desenvolvimento, que ele tem que ter uma noção de como é que aquela rede funciona, como é que ela está estruturada e se ela tem um nível de segurança adequado. Então, em todas as áreas, em maior ou menor profundidade, você tem uma dependência, tem uma necessidade desse conteúdo. Então, pessoal, vamos entrar nesse fascinante mundo da segurança e da gerência? Continue com o material, continue estudando e bons estudos. Bom, com certeza você já ouviu alguma dessas expressões. Cliente-servidor, peer-to-peer, TCP, UDP, HTTP, IMAP, DNS, várias dessas siglas, vários desses nomes, né? E pode ser que para vocês tenha ficado meio sem sentido. Então vamos entender o que isso funciona? Bom, vamos lá. Eu sou o professor Sérgio Cardoso e quero convidar vocês para que a gente agora comece o nosso estudo por 2 camadas da arquitetura TCP/IP. A camada de aplicação e a camada de transporte. A camada de
aplicação, você já sabe que a finalidade dela é oferecer uma interface para o usuário para acessar os serviços de rede. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos começar a nos aprofundar em como essa camada de aplicação funciona. Para isso, nós temos que primeiro reconhecer quais são essas arquiteturas da camada de aplicação. O que é uma arquitetura cliente-servidor? O que é uma arquitetura peer-to-peer? Como elas funcionam, como elas se caracterizam? E isso, gente, ela é importante, não é só para o cara que vai trabalhar em rede, não. Ela é importante também para quem vai trabalhar com desenvolvimento. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com desenvolvimento, você tem que definir qual arquitetura que vai ser a sua aplicação. Lembrando, você é desenvolvedor, você vai trabalhar desenvolvendo aplicações de rede. Na maior parte das vezes, na maior parte dos jobs que você vai pegar, você vai trabalhar com desenvolvimento de aplicação. De rede, né? Obviamente. E aí você tem que definir a arquitetura. Cliente-servidor, peer-to-peer, vou pegar um pouquinho de cada uma delas. Então é importante para você conhecer essa arquitetura. E obviamente que todos os outros profissionais de gestão, eles têm que ter uma noção do que está acontecendo. Gestão de TI, rede, segurança, tudo tem que ter essa noção, saber como é que essa aplicação, como é que ela está estruturada. E depois a gente vai começar a aprofundar em cima dos serviços. Lembrando, cada camada, ela trabalha, né, desenvolvendo algum tipo de serviço. Tá? E o serviço é implementado por um determinado protocolo. Então aqui, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a entender quais são os serviços, alguns dos principais serviços da camada de aplicação e seus respectivos protocolos. E aí, falando desses serviços, a gente vai trabalhar com 3 principais serviços. O serviço web, que é implementado pelo protocolo HTTP. O serviço de correio eletrônico, famoso e-mail, que utiliza 3 protocolos principais, IMAP, POP e SMTP. E o serviço de nomes, utilizado pelo famoso protocolo DNS. Depois de a gente entender como é que funciona a camada de aplicação, nós vamos passar para a camada de transporte. A camada de transporte, você já sabe que ela tem como finalidade oferecer uma confiabilidade fim a fim, ou seja, ela vai corrigir problemas que ocorram na transmissão entre uma máquina de origem e uma máquina de destino. Tá? E aí a gente agora vai se aprofundar, tentando ver como é que funciona essa confiabilidade. Quais são os outros papéis que a camada de transporte ela vai exercer? Por exemplo, endereção dos processos. Endereção dos processos? O que seria isso? Tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar assim, a porta, endereço da porta. Está relacionado com isso. Eu não vou avançar muito para não dar nenhum spoiler, mas quando eu falei endereçamento de processo, está relacionado com o tal da porta. Porta 80, 25, que é alguma dessas coisas que você já ouviu. E aí, depois de entender uma função geral da camada de transporte, a gente vai entrar nos 2 principais protocolos. O protocolo TCP e o protocolo UDP. O protocolo TCP, sim, esse é o protocolo que dá toda essa confiabilidade na comunicação da rede. É um protocolo que trabalha orientado à conexão, faz controle de erro, trabalha com essas portas, faz controle de fluxo, faz controle de congestionamento, faz todas essas funções. E depois a gente vai trabalhar com o UDP. Aí o UDP já não vai fazer quase nada disso. E aí vai aparecer a seguinte pergunta para você, por que então o UDP, já que ele não faz muita coisa? Ele não faz muita coisa porque determinadas aplicações, elas não precisam de confiabilidade. E aí, mais uma vez, você que trabalha com desenvolvimento, você precisa saber se a sua aplicação, ela precisa usar o TCP ou o UDP. Porque cada um deles vai trazer vantagens e desvantagens. E você trabalhando com aplicação de rede, você tem que saber qual que vai ser melhor. E aí, você pode até estar mal acostumado. Por quê? Porque muitas das vezes você trabalha desenvolvimento web, e você nem se preocupa com isso. Mas pode ser que você encare outros desafios na sua vida, e é bom que apareçam desafios, e aí você vai ter que sim que escolher se você vai usar o TCP e o UDP. Tá? Então vejam a importância desse assunto. Ele não é um assunto só voltado para quem vai trabalhar diretamente com rede. Você veja que o cara que trabalha com desenvolvimento, ele precisa ter esse conceito. Da mesma forma que o cara vai trabalhar com defesa cibernética, o quem vai trabalhar com a parte de jogos, porque ele vai precisar também definir qual tipo de transporte que ele vai precisar, qual serviço da camada de transporte ele vai utilizar. Para o cara que vai trabalhar com gestão, para ele poder exatamente trabalhar junto da gerência da rede, uma especificação dos indicadores, para saber o que está acontecendo com determinada aplicação. Então vejam que, como acontece com outros assuntos da área de rede, isso não é só para o profissional de rede não, né? Vejam que todo mundo que trabalha na área de TI acaba precisando de ter conhecimento desses conceitos. Alguns vão ter que precisar se aprofundar mais, outros menos, mas todo mundo tem que ter pelo menos uma ideia de como isso funciona. Então, gente, vamos lá? Vamos começar esse estudo, vamos entender como é que a camada de aplicação e a camada de transporte funciona. Vai lá, pessoal, siga em frente, bons estudos.
Protocolo IP, endereço IP, IPv4, IPv6, roteamento, um monte de nomes aí que com certeza em algum momento da sua vida você já ouviu falar nisso, né? Como é que isso funciona? Para que serve isso? Qual é o objetivo? Vamos entender? Então, eu sou o professor Sérgio Cardoso e quero fazer um convite a você. Vamos começar a se aprofundar nas funções da camada de rede? Então, esse é o objetivo desse material. Você conseguir entender os conceitos básicos da camada de rede quando funcionando, né, no modelo OSI, né? Ou seja, a gente vai entender qual é o papel dela, como é que funciona a questão de comutação, como é que os pacotes são encaminhados em circuitos virtuais, como é que os pacotes são encaminhados através de datagramas, como é que funcionam esses endereços, qual é o endereço, qual é o papel do endereço na camada de rede. E aí depois a gente vai começar a entender essa camada de rede dentro da arquitetura TCP/IP. Que aí quando a gente fala da arquitetura TCP/IP, a gente está falando do principal protocolo, que é o protocolo IP versão 4. Já existe o IP versão 6, mas agora a gente não vai se aprofundar no IPv6, a gente vai focar no IPv4. Por quê? Porque os conceitos que são utilizados em um e outro são muito semelhantes. Uma grande diferença que a gente tem é o tamanho e endereço. Então, para que a gente consiga alcançar nosso objetivo, que é entender o papel da camada de rede na arquitetura de redes, basta a gente entender o IPv4, as funções dele, porque o IPv6 vai fazer coisas bastante semelhantes. Então, a gente vai entender como é que esse endereço está estruturado, o que é um endereço hierárquico, como é que efetivamente esses endereços são organizados, como é que são essas classes de endereço, o que é a tal da máscara de rede. E aí, quando a gente usar um tal de blocos privados, como é que a gente vai precisar fazer a tradução de endereços? São todas funções que são exercidas pelo protocolo IP. Seja IPv4, seja IPv6, mas aqui lembrando, a gente vai focar no IPv4. Depois disso, a gente vai entender como é que funcionam os protocolos de controle, né? A camada de rede é uma camada interessante porque ela tem lá o protocolo dela principal, o protocolo IP, que é o que é responsável por fazer endereçamento, encaminhamento dos pacotes, mas ela precisa de alguns protocolos que são auxiliares. E tenho certeza que um deles você já usou na sua vida. Qual é? O tal do protocolo ICMP. Ah, não, professor, nunca usei esse tal de ICMP. Já usou, porque provavelmente você já deve ter feito um ping na sua vida. Um ou outro talvez não, mas a grande maioria já fez um ping. O ping utiliza esse protocolo ICMP, é um protocolo de controle. Quando você faz esse ping, dá ping para um determinado endereço IP, para um determinado nome, você quer saber se aquela máquina está funcionando. É um teste de conectividade. E por isso você usa um protocolo auxiliar da camada de rede, que é o protocolo ICMP. Então, perceber a importância desses protocolos de controle, você consegue ver o caminho através de um tracer, você consegue fazer um ping para verificar a configuração. Quer ver outra coisa que auxilia? A parte de endereçamento automático, o famoso DHCP, objetivo também do nosso estudo. Protocolo ARP, que vai fazer o mapeamento do endereço IP para o chamado endereço físico, endereço MAC address, endereço MAC, como alguns de vocês já conhecem. Então, tudo isso está na caixinha dos protocolos de controle. E aí depois a gente vai ver sobre os algoritmos de roteamento. Algoritmo de roteamento? Para que serve? Não basta ter um endereço? Não, a gente tem um endereço. O endereço é para saber para onde a gente vai. Mas como a gente vai? Qual o caminho que você vai seguir? Você muitas das vezes, você pode até não usar com frequência, mas deve ter visto esses GPS, as aplicações de GPS que a gente tem em celular. Ele ali está fazendo um roteamento. Você botou o destino, eu quero ir até a universidade, eu quero ir até o trabalho, eu quero ir até a casa. Beleza, perfeito, sem problema algum. Por onde você vai? Qual o melhor caminho? Você, obviamente, que você vai querer ir pelo melhor caminho, que pode ser o mais curto, pode ser o mais rápido, pode ser o que não passe por pedágio. Então tem várias formas. Por isso você vai entender o objetivo do tal do princípio da otimização. Você quer otimizar esse roteamento. E aí, obviamente, que uma das formas que você tem de otimizar esse roteamento é ir pelo caminho mais curto, como eu falei. E aí você vai entender como é que como é que funcionam os algoritmos de roteamento. Aí tem o tal do algoritmo de roteamento que é interno, que é externo, porque isso é a forma como que a rede está estruturada, como é que a internet está estruturada. Tem algoritmos que são chamados globais, algoritmos que são chamados locais, porque depende de como é que ele vai tratar aquela informação. E também tem o tal do roteamento hierárquico. Hierárquico para quê? É só você imaginar o seguinte: a rede, a internet,
é uma rede imensa, com bilhões de dispositivos conectados. Pô, já pensou se você tivesse que saber o endereço, o caminho para todos os dispositivos no mundo? Seria extremamente complexo, né? Então, para evitar esse problema, você cria uma hierarquia. Você não precisa saber exatamente o caminho para determinado serviço. Você basta saber o quê? O caminho geral. Seria a mesma forma de você pensar que você está no Rio de Janeiro e você quer ir para o Ceará, né? Para você fazer esse caminho, você não precisa saber o detalhe como você vai andar lá no Ceará. Você tem que saber o seguinte, como é que eu faço para chegar até lá? Ah, eu tenho que primeiro sair do Rio, chegar, né, no Espírito Santo, para depois chegar na Bahia. Eu vou fazendo o caminho, né, e me aprofundando aos poucos até chegar no destino. Da mesma forma, a gente faz isso na rede, né? Eu preciso definir uma certa hierarquia para facilitar esse encaminhamento, senão seria uma coisa de louco. Tá? E aí, mais uma vez, eu falo, agora vocês vão começar o estudo que vai entender todos esses conceitos. Ou seja, vocês vão saber qual é o papel da camada de rede de uma forma mais aprofundada, como é que os pacotes são encaminhados, vocês vão entender como é que funciona o protocolo IP, como é que esse endereço é formado, entender sobre os protocolos de controle, conhecer os algoritmos de roteamento, e aí você vai ter uma boa noção de como a camada de rede funciona. E isso, mais uma vez, isso não é só pessoal de rede não, viu, gente? Essa parte de endereçamento, esses protocolos, tem que ser de conhecimento de praticamente todas as pessoas que vão trabalhar na área de TI. Porque quando ele ouvir falar em endereço IP, endereço 200.20.20.20, o que é esse negócio aí, né? O que esse cara tá falando? Ele tá falando uma coisa que eu não tô entendendo. Não, agora você vai entender. Porque agora eu vou convidar você a continuar nesse material para poder compreender todos esses conceitos e se aprofundar e depois poder dominar todo o funcionamento da camada de rede. Vambora? Vamos lá? Então, continue firme e forte. Transmissão digital, transmissão analógica, taxa de transmissão, largura de banda, camada MAC, endereço físico. Esses vários nomes, com certeza, já passaram por vocês. E vocês ficaram naquela dúvida, o que é isso aí? Como é que funciona realmente uma transmissão digital? Como é que funciona uma transmissão analógica? Bom, então eu sou o professor Sérgio Cardoso e vou convidar vocês a iniciar o estudo sobre as camadas de enlace e física que vão tirar todas essas suas dúvidas. A camada física, como você sabe, é a camada responsável por pegar um bit, um sinal, uma informação que você quer transmitir, e transmitir ela num canal de comunicação através de um sinal físico, um sinal de luz, um sinal elétrico, uma onda eletromagnética, alguma forma de transmitir naquela onda. E aí, quando você vai transmitir essa onda, você pode transmitir ela de duas formas. A chamada transmissão digital e a transmissão analógica. Essas duas formas, né, são como os bits podem trafegar pelo canal de comunicação quando eles foram transformados em algum tipo de sinal. E aí você vai estudar nesse material qual é a diferença que eu tenho do sinal analógico do sinal digital. Além disso, todos esses conceitos vão passar também por você entender o que é a banda passante. Essa banda passante, muitas das vezes você ouve falar assim, a banda larga, né? O que tem uma coisa a ver com a outra? Sim, tem alguma coisa a ver com a outra aí. Como é que você vai... O que é o tal da banda larga? Quer dizer que é uma maior banda passante? Isso tem alguma relação com taxa de transmissão? Porque normalmente quando a gente fala em banda larga, a gente associa logo maior velocidade. Isso tem a ver? Aí você tem que entender sobre a taxa de transmissão. Tem alguns estudiosos aí que foram tal de Nyquist, de Shannon, que fizeram cálculos para a gente poder determinar, de acordo com essa banda, a gente pensar na taxa de transmissão. Tá? Isso independente do meio de transmissão. Né? E, obviamente, como eu falei, a camada física, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o bit e vai mandar no canal de comunicação. E aí eu falei, um sinal elétrico, um sinal de luz, uma onda eletromagnética, isso tudo vai depender do meio de transmissão que você vai utilizar. Então, você já sabe que existem meios guiados, você já sabe que existem meios não guiados, ou seja, meio com cabo e sem cabo. Mas como é que eles funcionam? Um pouquinho mais de detalhes. Qual é a característica que eu tenho de um meio guiado chamado par trançado? Ou a fibra ótica? Tá, então tudo isso a gente vai conseguir entender e aprofundar nesses assuntos. E aí a gente está falando de camada física. E a camada de enlace? A camada de enlace é super importante. Por quê? Quando a gente fala da camada física transmitir os bits através de um canal de comunicação, obviamente que a gente tem noção que erros podem ocorrer.
né? Então pode ter uma interferência, pode ter uma chamada atenuação, vários problemas desses vão ocorrer. E aí a camada de enlace vai entrar com o papel de corrigir essas informações, corrigir esses problemas que porventura tenham ocorrido. Então, quando a gente fala da camada de enlace, você vai entender quais são os serviços da camada de enlace. Para que você execute esses serviços, uma das coisas que vai ser utilizada é o chamado enquadramento, que eu vou marcar o início e fim da informação. Eu vou fazer o controle de erros, afinal, como eu falei agora há pouco, podem ocorrer erros. Eu vou controlar o fluxo da informação. Então, tudo isso são algumas dos estudos, do conhecimento que você vai adquirir ao longo desse material. Tá? E depois a gente vai olhar na tal da subcamada de acesso, porque na realidade, na prática, no nosso dia a dia, essa camada de enlace ela vai ser dividida em outras camadas. E aí tem a famosa camada MAC, de onde sai o nome, endereço MAC, né, que alguns de vocês com certeza já ouviram, que vai controlar o acesso ao meio. O que é o acesso ao meio? Bom, a gente está num ambiente, imagina que a gente aqui estivesse numa sala de aula. Uma sala de aula, ali está ocorrendo uma transmissão, é o professor conversando com o aluno. E, obviamente, que o meio de transmissão é o ar. Então, imagina aquela sala de aula que todo mundo conversa, todos falando ao mesmo tempo. Dá certo? Não. Obviamente que não dá certo. E aí, para isso, você tem que ter um protocolo de controle de acesso ao meio, ou seja, quem pode utilizar o meio de transmissão naquele dado momento. E aí, numa sala de aula, normalmente, é o protocolo da boa educação. Como é que é esse protocolo mesmo? O professor fala, os alunos ouvem. Quando o aluno vai falar, o professor ouve. Então, enviando informação em determinado momento. Isso é o controle de acesso ao meio. E a camada MAC, ela vai definir. Isso é um papel, né, da camada de enlace e da subcamada MAC. E aí, quando a gente fala desse controle de acesso ao meio, vocês vão entender que pode existir uma alocação estática, pode ser algum protocolo que utilize mecanismos de contenção e pode ser o tal do protocolo de acesso ordenado. Tudo isso assuntos que a gente vai ver sobre a subcamada de acesso. Então, pessoal, vamos iniciar os estudos, vamos nos aprofundar sobre a camada física e de enlace? Tenho certeza que isso vai esclarecer várias dúvidas para vocês e vai contribuir muito para a formação, para quando vocês estiverem desenvolvendo uma rede, quando vocês estiverem discutindo com algum profissional, você saiba exatamente dizer para ele o que é uma transmissão digital, o que é uma transmissão analógica, como é que você controla o acesso ao meio, entre diversas dessas outras funções. Então, vamos iniciar nosso estudo? Vamos lá, pessoal. Boa jornada! Você acha que fazer a transferência de dados de uma máquina para outra é algo simples? Você acha que pegar o vídeo que você está assistindo agora do servidor, transportar pela rede e chegar no seu computador ou no seu celular para você assistir é uma atividade trivial? Não, não é. Então agora eu vou iniciar esse estudo com vocês para exemplificar como você pode fazer para melhorar ou facilitar essa transmissão. Bom, eu sou o professor Sérgio Cardoso e nesse material vocês vão começar a estudar a estrutura da rede. E quando você fala em estrutura da rede, a rede ela foi estruturada em camadas. Ou seja, você pegou todas as funções que devem ser executadas para a transmissão dos dados e dividiu isso em pedaços. E aí, quando eu falo em funções, quais são essas funções que poderiam existir? Existem várias funções que são necessárias a serem executadas para que você consiga fazer essa transmissão. Por exemplo, eu tenho que definir o caminho, eu tenho que definir o endereço para onde eu quero entregar a informação, eu preciso garantir que não haja erros, eu preciso garantir que não haja sobrecarga, eu preciso garantir que os dados que vão ser enviados no meio físico, eles cheguem do outro lado e sejam corrigidos se foi algum problema. Eu tenho que definir como os bits são transformados em sinais para serem enviados no canal de comunicação. Então vocês conseguem enxergar várias funções que devem ser exercidas. Obviamente que a gente fazer um apanhado de um único programão, imagina você criar um único programa que desenvolva todos esses serviços, seria complexo. Então, por isso, mais uma vez, que a estrutura da rede foi dividida em quê? Em camadas. Assim, cada camada vai ter como objetivo tratar cada um desses assuntos. E é isso que vocês vão ver nesse conteúdo. Nesse conteúdo, vocês vão ver dois dos principais modelos que existem. O modelo OSI e a arquitetura TCP/IP. O modelo OSI, ele é o principal, ele é o chamado modelo de referência
e que foi utilizado, padronizado pela ISO, que é um órgão de padronização, onde ele definiu a quantidade de camadas, o que cada uma dessas camadas faz, os elementos das suas camadas, as suas funcionalidades, para permitir que exatamente esse problema complexo ele seja resolvido. Ou seja, para que possa pegar o vídeo que vocês estão assistindo, sair do servidor e chegar aonde? Chegar no cliente, chegar na sua máquina, chegar no seu telefone, na sua televisão, tá? E depois de poder ver o modelo OSI, que é um modelo de referência, né, a gente vai ver a arquitetura TCP/IP, que é a principal arquitetura utilizada nas redes de computadores. Eu até gostaria de já comentar que, efetivamente, o que a gente usa é TCP/IP, a gente não usa na prática o modelo OSI, tá? Mas por que a gente estuda? Porque ele é referência. Então, toda vez que alguns de vocês já ouviram falar assim, eu já ouvi falar tal de camada 2, camada 3, essas camadas é sempre de referência ao modelo OSI. Mas a gente vai estudar aqui o quê? Também a arquitetura TCP/IP, porque é o que a gente usa. E depois de entender essas funcionalidades, como a arquitetura TCP/IP também é organizada, entender as funcionalidades, né, a ideia dos protocolos, depois vocês precisam se aprofundar, porque aqui é uma ideia geral para você entender o quê? O modelo, por que a gente dividiu em modelos de camadas, esses modelos, e qual é a função de cada uma dessas camadas, e quais são os protocolos que são utilizados. A gente, obviamente, aqui, ainda nesse material, a gente não vai entrar em detalhes do funcionamento dos protocolos. Isso é para vocês se aprofundarem depois. Agora, é entender, o objetivo principal é entender a divisão da rede em camadas, por que a gente faz isso, conhecer, né, o modelo OSI, conhecer a arquitetura TCP/IP, como são essas camadas, os elementos e o papel que ela desempenha dentro da rede. E depois, obviamente, mais para frente, a gente vai se aprofundar para isso. Tá certo? Então, pessoal, vamos iniciar essa jornada, vamos conhecer essa estrutura de camadas. Então, vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Cardoso e queria comentar com vocês um pouquinho sobre a importância de nós estudarmos esses conceitos de redes de computadores. Quando a gente pensa hoje em qualquer serviço, qualquer coisa que a gente utilize, né, nos diversos dispositivos, sejam smartphones, smart TVs, computadores, desktops, laptops ou qualquer outra coisa, né, dificilmente você vai utilizar alguma coisa que funcione somente com os dados que você tem dentro do seu próprio equipamento. Normalmente, tudo isso que você vai fazer vai ser utilizado, né, essas aplicações vão utilizar algum dado que vai ser acessado remotamente em algum tipo de servidor. Né? Nesse servidor é que vão ter os dados que você realmente vai precisar para que você possa trocar essas informações. Então você já começa a entender a importância que tem a rede. Ela vai permitir com que essas aplicações eles troquem os dados. Então, seja você que vai trabalhar como desenvolvedor de aplicação, ou o cara que vai trabalhar diretamente com parte de redes de computadores, ele precisa entender os conceitos de redes, ele precisa entender, saber definir o que é uma rede de computador, entender o que é a internet, como é que a internet está estruturada. Né? A gente costuma dizer até que a rede ela pode trabalhar como se fosse um serviço. Né? Ou seja, ela é um serviço que permite com que você possa trocar dados. Ele é um serviço que permite você pegar o seu celular, mandar mensagem para algum colega seu, entendeu? E trocar informações, tirar dúvida da prova, assistir a esse vídeo. Já parou para pensar que se não tivesse rede, você não conseguia estar fazendo isso que está fazendo agora? Tá vendo a importância? Então, com isso, você vai ter que entender toda essa parte de redes, os conceitos de redes, a rede como serviço, como é que a internet está estruturada. Outra coisa, definir como é que você vai avaliar uma rede. Tá? A rede é boa? A rede é ruim? Às vezes, alguns de vocês devem falar, essa rede é uma porcaria, não serve. Essa rede é boa. Mas como é que você vai avaliar isso? Quais são os parâmetros que você vai poder utilizar para que você possa dizer que aquela rede é boa? Mas isso é quando você fala, você está falando como usuário. Agora, imagina você como desenvolvedor, você vai ter que analisar esse parâmetro e pensar, olha, a minha aplicação, para ela funcionar, ela tem que ter determinada característica. Ela tem que ter determinado parâmetro, tem que ser atendido. Senão a minha aplicação não funciona. Você precisa falar isso, né, para o seu cliente e dizer para ele, olha, para você usar esse tipo de serviço, você precisa ter esse tipo de rede. Senão você não vai conseguir funcionar. Então, não é só simplesmente você ignorar a existência da rede, você precisa conhecer, saber quais são esses parâmetros para você poder saber como a sua aplicação vai se comportar. E uma coisa que é importantíssima, que você precisa conhecer e entender,
é toda a parte relacionada à arquitetura de camadas, né? Como é que essa arquitetura de camadas ela ajuda você a entender a rede, entender o funcionamento da troca de dados entre aplicações? Como ela te ajuda a você trabalhar desenvolvendo uma aplicação de rede? Tá? Tudo isso está relacionado à arquitetura de camadas, ao modelo de referência OSI, à arquitetura TCP/IP, é assunto que a gente vai, né, tratar isso. Tá? E também, né, é bem bacana, interessante também, para você poder entender como é que as redes evoluíram, né? Como é que a internet ela surgiu, como é que ela foi evoluindo, quais foram os marcos de evolução, né, da internet como um todo. Então, esse é o objetivo que a gente tem nesse conteúdo. A gente vai entender todos esses conceitos, passar por todos esses elementos, para que vocês comecem a navegar no mundo das redes. Mais uma vez, seja você que vai trabalhar com desenvolvimento, entendendo a rede como um serviço que vai ser útil para a sua aplicação, ou seja, para o profissional que vai trabalhar diretamente relacionado com redes. E vai ter que, obviamente, conhecer todas as características a fundo, né, para poder garantir com que a rede possa operar e seja um serviço eficiente, né, para as aplicações que os seus clientes, seus usuários vão utilizar. Então, vamos lá, gente? Vamos começar o nosso estudo? Então, vamos lá e vamos nos aprofundar na parte de redes de computadores.